Olá, nosso grupo vai falar sobre tetraciclinas. É composto pela Bruna Piva, Bruno Barcelos, Luan Paz e Thiago Rezende, que sou eu. As tetraciclinas são antibióticos bacteriostáticos com atividade contra uma ampla variedade de bactérias aeróbicas, gram-positivas e gram-negativas, e espécies atípicas. Constituem uma classe de antibiótico formado por hidrocarbonetos aromáticos polinucleares, dos quais 3 são obtidos naturalmente, por fermentação de determinados fungos, e os demais por processo semissintético. A clortetraciclina, a primeira tetraciclina que foi descoberta em 1948, desde então, várias tetraciclinas foram adicionais, isoladas ou derivadas. Dentre os inúmeros derivados obtidos, encontram-se em uso no Brasil a minoxiclina e a doxiciclina. Os agentes mais novos aprovados em 2018 incluem eravaciclina, fareciclina e omadaciclina. Pesquisas subsequentes para encontrar análogos de tetraciclina levaram ao desenvolvimento das glicilciclinas. A tigeciclina foi a primeira dessa nova classe de agentes que exibe atividade antibacteriana de amplo espectro semelhante às tetraciclinas, devido ao seu tempo de espectro de ação e a facilidade de administração via oral. As tetraciclinas foram amplamente utilizadas em todos os países, o que conduziu ao desenvolvimento de resistência pelos micro-organismos, sobretudo por mecanismo de efluxo e de modificação no ribossomo. Em relação às principais tetraciclinas comercializadas no Brasil, temos a apresentação de medicamento genérico e na especialidade farmacêutica de referência vibramicina, em comprimidos e drágueas com 100 mg. A minociclina é comercializada em apresentação genérico e na especialidade farmacêutica de referência Minomax, em comprimidos com 100 mg. E estes são os mecanismos de ação das tetraciclinas. As tetraciclinas são antibióticos bacteriostáticos nas concentrações terapêuticas usuais. Seu mecanismo de ação se deve à inibição da síntese proteica, por ligarem-se à fração 30S do ribossomo bacteriano, impedindo a fixação do ARN de transporte. Com isso, interferem no aporte e na ligação dos aminoácidos formadores das proteínas. As tetraciclinas entram nos micro-organismos suscetíveis por uma difusão passiva e também por um mecanismo proteico de transporte dependente de energia própria da membrana citoplasmática interna da bactéria. Na parte de farmacocinética e farmacodinâmica, é na farmacologia clínica que se encontram as diferenças entre as diversas tetraciclinas. As existentes no Brasil são absorvidas por via oral, em quantidades variáveis com a droga, com o indivíduo e com o fato de a administração se dar ou não junto aos alimentos. A tetraciclina e a oxitetraciclina têm biodisponibilidade por via oral em média de 60% a 70%, administrada fora das refeições. Ao contrário, a absorção oral da doxiciclina e da minociclina não é afetada pela alimentação e é, mesmo, maior quando as drogas são dadas com alimentos. A distribuição das tetraciclinas nos tecidos e líquidos orgânicos é semelhante, sendo atingidos níveis no fígado, pulmão, pele, rim, músculos, saliva, leite e humor vítreo. Nas partes de indicações das tetraciclinas, as tetraciclinas são medicamentos indicados principalmente na terapêutica de rickettsiosis, cancroide, linfogranuloma venéreo, uretrites não gonocócicas, psitacose, tracoma, cólera, pneumonia atípica por micoplasma e clamídia, febres recorrentes, tularemia, febre por mordedura de rato ou peste. As tetraciclinas são antibióticos de amplo espectro, usados para tratar infecção causada por muitas bactérias gram-positivas e gram-negativas aeróbicas. As infecções uretrais e prostáticas por clamídias e micoplasmas têm, nas tetraciclinas, um medicamento de escolha para o tratamento. Indicações tetraciclinas. A doxiciclina é uma das tetraciclinas mais ativas e também a mais usada clinicamente. Ela possui muitas vantagens sobre as tetraciclinas tradicionais e também sobre a minociclina. Ela pode ser administrada 2 vezes ao dia e pode ser de maneira intravenosa ou oral. Ela alcança concentrações razoáveis, mesmo se administrada com alimentos.
e também tem uma menor probabilidade de causar fotossensibilidade. Os efeitos adversos. As tetraciclinas elas geralmente são seguras, mas podem ter efeitos adversos como os demais antibióticos. Elas também apresentam efeitos tóxicos para o fígado, sistema hepático e para o feto. Por via intramuscular, elas provocam dor, eritema e enduração local, e o que torna incômodo tratamentos mais longos. A tetraciclina e o clonfenicol, elas são os antibióticos mais relacionados com superinfecções, especialmente do trato digestivo. Contraindicações. As tetraciclinas elas têm efeito anti-anabólico e provocam elevações da ureia sanguínea e o aumento da excreção urinária de nitrogênio. E por isso elas não são indicadas a pacientes com insuficiência renal. Interações medicamentosas. As tetraciclinas sofrem interferência em sua absorção por via oral ao serem administrados junto a alimentos em geral. Leite e medicamentos antiácidos e com sais de ferro, sendo eliminados como quelatos inativos nas fezes. O uso concomitante de medicamentos antiepiléticos como a difenilidantoína, barbitúricos e carbamazepina acelera a inativação da doxiciclina, que tem reduzido em 50% sua meia-vida. O mesmo ocorre com a fenitoína, a fenilbutazona e derivados. Esses antibióticos eles podem potencializar efeitos dos anticoagulantes orais e por esse motivo é indicado acompanhar com mais atenção parâmetros de coagulação do paciente. As questões. Número 1. As tetraciclinas são medicamentos indicados principalmente em algumas terapêuticas. Assinale a alternativa correta. Infecções do trato respiratório, infecções do trato urinário e infecções bucais. Pneumonias, otites, sinusites, faringites e epiglotites, meningites bacterianas e infecções cutâneas. Letra C. Rickettsiosis, cancroide, linfogranuloma venéreo, uretrites não gonocócicas, psitacose, tracoma, cólera, pneumonia atípica por micoplasma e clamídia, febres recorrentes, tularemia, febre por mordedura de rato e peste. Letra D. Infecções do trato geniturinário. Pode ser utilizada para tratamento de infecções urinárias e não complicadas até pielanofrites graves ou prostatites. Ou letra E. Infecções cutâneas e de tecidos moles. Infecções bacterianas agudas da pele. Questão número 2. É uma das tetraciclinas mais ativas e é a mais utilizada clinicamente, uma vez que possui muitas vantagens sobre as tetraciclinas tradicionais e a minoxicilina. Pode ser administrada 2 vezes ao dia e possui formulações intravenosas e orais. Alcança concentrações razoáveis, mesmo sendo administrada com alimentos, e tem menor probabilidade de causar fotossensibilidade. Assinale a alternativa correta. Eravacyclina, minoxicilina, olmedaxicilina ou doxiciclina.